dessa linha, entre outras coisas, significa tratar o texto conforme a igreja o tem recebido. Ou seja, aquela questão da canonicidade. Quando a igreja reconheceu os livros da Bíblia e falaram, esses são os inspirados, então, tratar o livro de forma evangélica, numa perspectiva evangélica, é receber esse texto como sendo a verdade inquestionável. Assim, o texto é canonizado, ele foi, e muitos dizem, ele foi escolhido pelo Espírito Santo, né? Que há controvérsias nisso também, né? Aí você aceita como é. O foco dessa introdução recairá diretamente na forma canônica do texto. Então, como você tem o evangélico, você tem a sua Bíblia, 66 livros, aquele número de livros, aquela sequência de livros, os nomes dos autores, o texto, o conteúdo do texto, as afirmações. Então, você aceita desse jeito e pesquisa em cima disso. O que nós vamos fazer aqui, como foi dito, a gente vai ser evangélico também, mas vamos respeitar a crítica. Porque a crítica, ela ilumina as coisas. Hoje nós estamos pensando muito em várias afirmações que não tem nada a ver com a revelação de Deus, mas que estão no texto, que às vezes dificultam inclusive o entendimento do mesmo. Essa abordagem se enquadra nos recentes interesses da teologia canônica e do estudo literário da Bíblia. Quando vocês perceberam o que é uma literatura bíblica, é muito interessante, né? Às vezes a pessoa pensa no autor bíblico como sendo o próprio Deus que escreveu o texto ou ditou o texto. Isso tem trazido muita controvérsia, muita dificuldade, né? Porque se a gente pensar assim na questão literária da Bíblia, no estudo literário, você vai perceber que há redações, que há a participação do próprio autor ao escrever o texto, né? Então não é tudo que ele fechou o olho, ficou lá meditando e começou a aparecer um texto. Ele teve uma experiência, ele teve um contato e ele pesquisou, como por exemplo existe tanto no Antigo como no Novo Testamento, pessoas que pesquisaram os fatos muito depois dele, mas eles foram fiéis àquele relato que foi dado, mas ele teve que redigir, ele escreveu, ele colocou de forma compreensiva para nós. Então, no estudo literário, a gente percebe essas coisas, né? No entanto, as semelhanças, embora bem-vindas, são em certo sentido superficiais, já que a maioria dos estudiosos críticos que propõem uma análise sincrônica do texto somente abandonam por um momento as questões diacrônicas. Então, depois nós vamos ver questões análise sincrônica, diacrônica. O Shields é um bom exemplo. Ele tem o cuidado de nunca rejeitar a crítica histórica usual, não é? Embora em sua introdução e em outros lugares ele relativiza essas preocupações para realçar o papel canônico que a Bíblia desempenha na teologia e na igreja. Então, duas coisas interessantes, essa questão da história, né? Crítica histórica usual e a questão da canonicidade. Não é momento da gente falar isso, mas é muito interessante. Um fato que aconteceu há muito tempo atrás, ele pode ser estudado como um fato histórico, é feito assim. Então, para quem faz a crítica, se ele não justifica, por exemplo, tudo que da história daquele tempo que o texto se referiu, se ele não consegue descobrir, não consegue justificar, então isso vai refletir, por exemplo, hoje, na questão diacrônica, como isso aconteceu posteriormente, mas que sincrônica é no momento que acontece, tempo, o fato no tempo, mas o diacrônico fala assim, fazer um diacronismo, você vai trabalhar ao longo do tempo com aquela referência, né? E o que acontece com isso? Então, muita coisa vai sendo desconstruída, porque a partir do momento que lá no estudo do fato, no tempo, coisas não deu, você não conseguiu justificar aquilo. Mas o fato é o seguinte, quem estuda evangelicamente a coisa, pensa no texto como reconhecido pela autoridade da igreja, como revelado por Deus, e aí ele leva o texto do jeito que ele está recebendo agora. Mas é preciso cuidado também, né? O seu comentário, né, do Shields sobre Êxodo é um excelente exemplo de interesses tanto sincrônicos quanto diacrônicos. Ambos estão presentes
mas não são integrados entre si. Então, uma coisa como foi vista lá, uma coisa como foi compreendida aqui, e isso falando do texto bíblico, quando a igreja fechou o cano, tá? Não é assim, cada hora eu compreendo o que eu bem entendo, não. É que nós estamos falando de livros canônicos. Teve um momento que a igreja do primeiro século, ao longo da história, nos primeiros séculos, o próprio cano do Antigo Testamento, chegou um momento que eles fecharam esse cano e falou, é isso aqui que vale. Então, nesse momento, o que eles entenderam podia não ter, assim, ser criticado pelos estudos críticos lá no momento histórico que aconteceu. Mas o cano é esse, fechou o cano, fechou o entendimento, fechou a fonte básica para todas as leituras que a gente tem. Então, mas a ciência histórica, ela é pesquisadora, então ela vai atrás de coisa. Aí tal muro não tinha, tal cidade não tinha, tal povo não tinha, mas o nome era diferente. Então, se começa a criticar e pôr dúvida no texto. Então, quando a gente pega o texto canônico, então o texto é aquele lá. Mas você não é obrigado a aceitar também. Qual o escopo, né, a abrangência desse estudo? A introdução do Antigo Testamento é subdividida frequentemente em duas áreas, introdução geral e especial. A introdução geral trata de tópicos que abrangem todo o Testamento Antigo, assim como o texto e cano. A especial cuida dos livros separadamente. Então nós vamos ter aqui a introdução como geral e também vamos ter a especial, que nós vamos estudar alguns livros especificamente. A ordem que o Dillard está adotando é a ordem da Bíblia em inglês, né, que é a mesma em português. A maioria das introduções também mencionadas acima se concentra em questões históricas que cercam um livro bíblico. Esse impulso diacrônico, e lá, cruza a linha divisória entre conservadores e críticos. Perguntas como quem escreveu o livro e quando, qual a história da produção do texto e qual o contexto histórico dos seus conteúdos, são típicos. Esses são problemas importantes, que serão sempre que se fizerem necessário. No entanto, há outros tópicos igualmente importantes que ajudam a apresentar os livros do Antigo Testamento ao leitor. Por exemplo, o gênero literário.